Bíblia em Mateus 4 e nós estamos na série Não Perca a Bênção de Deus. Hoje é a segunda mensagem. Nós vamos continuar aquilo que começamos no domingo passado. Nós estamos fundamentando esse entendimento em Mateus capítulo 4, porque você precisa ter um entendimento claro de quem você é para direcionar toda a sua vida. O título da mensagem de hoje é Sua Identidade, Seu Destino. A sua vida vai tomar um rumo fundamentada no entendimento de quem você é. Você vai tomar suas decisões, você vai encaminhar os teus passos, você vai ter as próximas etapas da sua vida. Tudo isso vai estar fundamentado na ideia, no entendimento de quem você é. Sabe por quê? Porque o entendimento de quem você é vai determinar aquilo que você pode ter ou pode fazer. E é exatamente isso que acontece aqui em Mateus 4. Nós vimos através do exemplo de Jesus que cada fase da vida, ela, para continuar debaixo da bênção de Deus, ela passa por testes, pré-fases, pré-estágios. Você passa por fases na vida. E para que você venha entrar numa nova fase com sucesso, debaixo da bênção de Deus, você vai passar por testes que vão determinar a bênção de Deus. Abaixa um pouquinho aqui o retorno, por favor. Que vão determinar a bênção de Deus ou vão te tirar do caminho da bênção. Isso acontece com todo mundo. Você acha que Jesus precisava passar pela tentação no deserto? Não precisava. Mas ele passou para mostrar para nós como funciona. Então, eu estou aqui fazendo essa introdução para você compreender o pano de fundo e então nós extraímos aqui essa questão da nossa identidade, porque isso vai determinar o nosso destino, entender como são esses testes. E mais uma coisa que eu quero aqui carimbar nessa noite é que os testes, ou eles vêm num momento de fragilidade, ou eles vão causar a fragilidade. Lembre-se disso para o resto da sua vida. Fragilidade, você tem fragilidades, você tem áreas de fragilidade. Compreendendo ou não, entendendo ou não, você tem áreas de fragilidade. E é justamente nessas áreas de fragilidade que o inimigo vai tentar te enganar. Tentar criar um cenário para você enxergar de uma outra forma e não da forma como Deus tem para você. Para que você venha tomar decisões erradas, equivocadas, e não experimentar a bênção de Deus. Mas Jesus passou por esse estágio aqui, a tentação no deserto, para nos mostrar o mapa das coisas, como funcionam, para você então trazer isso para a sua vida e começar a aplicar. Não dar mais de forma ingênua ou desligada da realidade espiritual. Vamos ler Mateus 4, de 1 a 11 novamente. Digo novamente porque é a mesma passagem referência da semana passada, que diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso é para quê? Para que nós venhamos aprender, saber como que funciona. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Você já passou fome? Eu não sei se você já passou fome. Já teve situações de escassez. Esse é o quadro de Jesus naquele momento. 40 dias. Já estava com fome, estava com sede, estava fraco, estava dor de cabeça, dor do estômago, sozinho, no deserto. Não sei se você já foi no deserto. Eu já fui no deserto. O deserto é uma coisa doida, porque só vê areia, não tem horizonte, você não sabe para onde que vai. Quente a beça durante o dia, frio a beça durante a noite. É uma situação em que você se encontra meio sem esperança, você não sabe para onde vai.
você não tem recursos ali nas suas mãos, você passa por aflição, passa por sufoco. Vamos lá, estou aqui contextualizando para que você entenda a situação em que Jesus estava, porque você muitas vezes entra em situações como essa. E a gente precisa então aplicar isso para a nossa vida, trazer isso para a nossa realidade, não ficar só no campo da teoria. Vamos continuar aqui então. Versículo 3. O tentador aproximou-se dele e disse, preste atenção, olha só, são 3 estágios. Primeiro estágio, se és o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus, o se está colocando em questão, em dúvida. Isso é uma provocação. Se você é o Filho de Deus mesmo, você está cheio de fome, você está aí desse jeito, você está um bagaço, você está lascado. Mas tu não é o Filho de Deus? Então, precisa ficar desse jeito? Manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus podia fazer isso, sim ou não? O pão ia ficar até com aquela fumacinha. Sabe aquele pão que sai quentinho da padaria que você sente cheiro de longe? Se Jesus quisesse. Aí ele responde. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Segundo estágio. Então o diabo o levou à cidade santa. Colocou-o na parte mais alta do templo. Isso tem um significado espiritual. Tem um significado com relação à missão de Jesus. Tem um significado com relação ao propósito. Não é o caso hoje falar sobre isso, mas é só para você entender o que tem porquê o diabo está levando ele ali, tem significados importantíssimos. E ele disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Tu não é o Filho de Deus? Tu não é o cara? Pois está escrito, palavra de Deus. O diabo vai fundamentar na palavra de Deus. Ele dará ordens aos seus anjos e a seu respeito. E com as mãos eles o seguirão, para que você não tropece em alguma pedra. Está escrito lá na palavra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Vamos para o terceiro estágio. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Toda a riqueza, todo o poder, todo o esplendor do mundo. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Versículo 11, preste atenção. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Feche os seus olhos. Se você quer vivenciar esse versículo 11 na sua vida, feche os seus olhos e peça isso para Deus agora. Você quer que o inimigo não tenha mais força contra você. Que você quer que o suprimento venha da parte de Deus. Que aconteça o sobrenatural na sua vida, que venha o suprimento sobrenatural de Deus na sua vida. Que venha a presença do Senhor sobre você, trazendo tudo aquilo que você precisa e que você vença as etapas anteriores de testes nas suas áreas de fragilidade. Em nome de Jesus, que essas orações que acabaram de subir e chegaram ao trono de Deus sejam consolidadas e comecem a vir, a partir de agora, já respostas específicas para cada um, em nome de Jesus. Amém. Então, já entendemos que esse quadro é um mapeamento daquilo que acontece nas nossas vidas. Jesus passou para nos mostrar. E o objetivo final é exatamente aqui o versículo 11. Então, o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. O objetivo final, a bênção de Deus, caminhar na bênção de Deus, não perder a bênção de Deus, é justamente nos mantermos longe do ataque do inimigo, ele não ter mais acesso. Não dá, contigo não dá mais, não consigo. E o diabo vai embora.
Porque cansou de tentar te atrapalhar. E você, pela palavra de Deus, você vai lá e rechaça ele. Aqui na minha vida, não. Amém? Então, essa é uma condição. E a outra é o quê? Suprimento. Os anjos vieram e o serviram. Isso fala de sobrenaturalidade. Fala da manifestação poderosa de Deus, que move céus e terras para suprir todas as tuas necessidades. Então, todas aquelas necessidades nas quais Jesus foi testado foram supridas por Deus. E aí eu pergunto para você, volta lá no primeiro estágio. Qual foi o primeiro estágio ali? O que o inimigo falou para Jesus? Qual era a situação de Jesus? Ele estava com fome. Mas se você é o Filho de Deus, transforma pedras aqui em pães. O suprimento material. O que acontece? O que aconteceu nesses 3 estágios aqui? O inimigo, ele vai tentar fazer você perder a bênção de Deus usando necessidades materiais, necessidades físicas e necessidades emocionais. Ele vai tentar fazer você, nas suas necessidades mais básicas, materiais e emocionais, tentar fazer você se desviar do caminho da bênção de Deus. E não só isso, porque depois dessa tentação, Jesus começa o ministério. Então, Jesus vê o mundo com um propósito. E se Jesus, então, não se mantivesse debaixo da bênção, ele não iria caminhar dentro do propósito. E o que isso fala para nós? Que nós precisamos aprender a entender esse teste, como eles funcionam dia a dia na nossa vida. Aprender como vencer esses testes, para que não somente venhamos, deixa o 11, não somente venhamos a nos defender plenamente dos ataques do adversário, também não somente sermos supridos nas nossas necessidades, mas venhamos viver o propósito que ele tem para as nossas vidas. Começar uma nova jornada, ter uma nova etapa. Nós passamos por etapas diferentes na vida. Fases diferentes. Em cada fase, Deus quer te abençoar. Ele quer te mostrar o caminho dele para você. Tem a fase da faculdade, tem a fase da construção da família, tem a fase da paternidade, tem a fase do avô que eu estou vivendo. Oh, coisa boa. Fase boa demais. Ser avô 2 vezes. É melhor do que ser pai. Porque só pega a parte boa. A parte ruim deixa para os pais. Né? É bom demais, gente. Vejo lá a Lulu, tô louco para começar a falar, para a gente bater um papo. Né? Ela faz aquelas carinhas dela, é toda expressiva. A minha netinha mais nova, fase boa. Mas eu tenho uma responsabilidade também como avô para o Azaf e para a Luíse. E assim vai. Então nós vamos compreendendo as etapas da vida e vamos então aprendendo a continuar caminhando debaixo da bênção de Deus. O adversário vai testar você em 3 níveis, preste atenção. Vai testar você na sua identidade, por isso que o título é Sua Identidade, Seu Destino. Porque se ele conseguir enganar você na sua identidade, conseguir fazer você se desvirtuar um pouquinho na sua identidade, se ele conseguir fazer com que você não se veja da forma que você é para Deus, fazer com que você se enxergue de uma forma diferente da qual Deus te enxerga, aí ele então vai provocar você a você tomar alguma atitude dentro daquilo que você pode ter ou fazer, mas longe da bênção de Deus. É exatamente isso que acontece. Se és o Filho de Deus, coloca o 3 lá. Se és o Filho de Deus, identidade. Se você é o Filho de Deus, provocação, colocando em dúvida, colocando em questão se você tem realmente presença de Deus em você, se você tem capacidade, se você pode ou não. Será que você pode? Será que você consegue? Você pode ter? Ele está trabalhando na necessidade básica
na vida de Jesus. E ele faz isso com você. As necessidades básicas, na psicologia, ela descreve ali algumas áreas da nossa vida, principalmente nas áreas de fisiologia e segurança. Na pirâmide de Maslow, existem lá as nossas necessidades, tudo aquilo que o ser humano precisa para estar bem. E exatamente isso está aqui, nessa passagem da tentação no deserto. Tem psicólogo aqui, né? Sabe o que eu estou falando? E os primeiros estágios ali, os primeiros degraus ali da pirâmide, são nas áreas de fisiologia e segurança. E exatamente nisso, são nas áreas da necessidade material, necessidade física e também na área de necessidade emocional. Você precisa se sentir bem. Olha só, na parte da necessidade material, necessidade física, comida, água, moradia, segurança, conforto, trabalho, dinheiro, prazer, sexo, liberdade, paz. Você conduz a sua vida buscando estar bem nessas áreas, sim ou não? Você procura se sentir bem, estar em paz, ter liberdade. Você procura ter o básico, você tem um instinto de sobrevivência, entendendo ou não. Você trabalha, você vive, você funciona pelo teu instinto de sobrevivência. Então você, primeiro, antes de todas as outras coisas, você vai querer se manter funcionando e bem. Você vai buscar isso, até porque isso foi Deus que colocou em você, só que nós fomos afetados pelo pecado. E aí a gente então busca outras fontes, não naquele que é a fonte. E é exatamente isso que o inimigo faz. Faz com que você busque o suprimento das suas necessidades, não na confiança nele, no Senhor, mas que você busque na tua força do braço. Tu não é filho de Deus? Tu tá passando fome aí, cara. Transforma essa pedra em pão. Tu pode ou tu não pode? Tu é ou tu não é? Vai na força do teu braço. Aí olha a resposta de Jesus. Nem só de pão, 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus, ela cria todas as coisas. Tudo que você vê, madeira, concreto, as tuas células, teu corpo humano, tudo foi criado pela palavra de Deus. Tudo saiu do nada, do invisível e se tornou visível. Tudo saiu do abstrato e se torna concreto. Todas as coisas vêm a existir por causa da palavra de Deus. Deus ordena, dá o comando e acontece. E assim aconteceu. Aí o ser humano fica tentando explicar de forma científica. A ciência está dentro de toda a soberania de Deus. E aí tem todo o andamento, o processo, o encaminhamento das coisas, como que funcionam, porque ela se estabelece do abstrato para o concreto. Mas para ela sair do abstrato, do invisível e vir para o visível, só pela palavra de Deus. Aí existem, então, as formas como elas acontecem. Que é molécula, que é isso, que houve isso, explosão. Isso é físico, já aconteceu. Tudo que é físico, que veio existir, veio de Deus. Aí é que está. Então o ser humano fica tentando explicar, tentando fundamentar, separar as coisas, só que não dá. Todas as coisas vieram à existência porque Deus o fez pela sua palavra. E a palavra diz que o verbo se fez carne, que é Jesus. Então a palavra, o que era abstrato, se torna concreto através de Jesus. Ele é a expressão divina, a expressão do Criador em forma humana, que veio então nos mostrar como andar conectado, como nós devemos andar conectados com o Pai, com o Criador. Ele veio e abriu essa conexão, como? Morrendo na cruz, ressuscitando ao terceiro dia, liberando acesso para você receber o Espírito Santo, e aí então começar a viver como filho e filha de Deus, reconectada com Deus, ligando céu e terra, abstrato ao concreto, invisível ao visível. E assim nós caminhamos como filhos de Deus aqui, vivendo num mundo concreto, num mundo em que os nossos 5 sentidos se conectam com as coisas materiais, e também nós temos a nossa estrutura emocional, porém o que comanda tudo é a nossa estrutura espiritual, porque é a que nos conecta com aquele que criou todas as coisas. Nós vamos entendendo isso, então nós vamos aprendendo a viver como filhos e filhas de Deus. Colocamos Ele em primeiro lugar. Aprendemos que Ele é a fonte de tudo, de todo o suprimento, toda a sabedoria. Vamos lá.
eu tenho certeza, eu não vou nem perguntar, eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, você crê que Deus é todo-poderoso? Você vai falar sim. Você crê que Deus pode tudo? Você vai falar sim. Tá, mas vem os testes. Então, é perante os testes que a tua fé é demonstrada. E principalmente quando vem nas áreas de sobrevivência. Nas áreas ali do dinheiro, na área financeira, na área da sua liberdade, do seu trabalho, do seu conforto, aquilo que você está buscando. Em vários momentos o inimigo está falando assim, ó, vai lá, se você é alguma coisa mesmo, vai lá e age na força do teu braço. É isso que ele fala para você. Não busca no teu Deus, não. Age na força do teu braço, porque tu pode. Ué, vai lá, quero ver, supra a tua necessidade. Você tem o direito de ser feliz. Você pode, você consegue. E ele então vai enganando as pessoas, fazendo com que elas andem fora da bênção de Deus. Porque buscam então a suprir as suas necessidades na força do braço, só. Sem viver pela palavra de Deus. Não vai discernindo os testes na caminhada. Então, isso começou lá no Éden, lá em Gênesis 3. O padrão é o mesmo até hoje. E você precisa ficar, então, atento a isso. Porque vai ser exatamente, você vai ser impelido em ver em algumas dessas áreas de necessidade, áreas de fragilidade, acabando. Você vai ser impelido em dar um jeito para isso acabar. Sim ou não? E aí você está passando aquele momento de aflição, você está passando aquele momento de eu preciso pagar aquela conta, eu não aguento mais ficar sozinho, eu não dá. Nessa minha área de necessidade, eu quero ganhar o salário. Mas como que você vai andar, vai chegar nesses suprimentos, vai ter essas necessidades supridas debaixo da bênção de Deus? Tem um caminho. E é pela palavra. Eu vou falar sobre isso agora no final. Mas a gente precisa entender bem esse quadro. Porque que áreas de fragilidade tem tentado enganar você? Como que o inimigo tem tentado tirar você do caminho da bênção? Tem as necessidades emocionais também básicas. Dor, preocupação, medo do fracasso. São necessidades básicas, tem a ver com a nossa paz. E aí, por conta dessas necessidades básicas emocionais, nós acabamos cedendo a algumas propostas do inimigo. Acabamos cedendo a algumas situações que vão trazer um alívio momentâneo, vão trazer um prazer momentâneo, vão trazer uma satisfação momentânea, pontual, vão resolver, entre aspas, o problema num certo tempo, mas vão nos tirar do caminho da bênção. Agora, se nós ficarmos atentos a não nos deixar levar pela carência emocional, as propostas que parecem que vão resolver a situação ali no momento, se nós ficarmos atentos para não ceder aos desejos da nossa carne, ficarmos atentos na consciência de que o maior prazer deve estar no Senhor, que Ele é quem supre todas as coisas, crescermos nisso, nessa identidade como filhos, aí nós vamos vencendo cada etapa. Então, o inimigo vai lá tentando fazer você olhar as circunstâncias de uma forma sempre inferior àquilo que já foi liberado para você. E muitas vezes nós nos deixamos envolver pelas propostas e acabamos trocando a bênção de Deus, o permanecer na bênção de Deus, trocamos por causa de um pedaço de pão. Por conta de uma proposta enganosa. Está vendo isso tudo? Eu vou te dar. Se você se prostrar e me adorar. Se prostra e me adora. Grande parte da igreja de Jesus na terra está se prostrando e adorando, sem perceber. Grande parte das pessoas que se dizem filhos e filhas de Deus estão cedendo a essas propostas. E muitas vezes fundamentando na palavra de Deus. Mas
Pelos frutos se conhece. O tempo fala. E a palavra de Deus nessa noite é justamente para você alinhar a sua vida, para que essa identidade como filho e filha venha crescer, para que você possa, então, a partir de uma identidade consolidada em você, continuar caminhando no entendimento, na confiança, na certeza de que você é filho e filha de um Deus todo-poderoso, que realmente tudo pode. E que nas horas dos testes, você ative essa confiança, ative essa fé, ative essa certeza de que apesar de tudo ao redor possa estar parecendo ao contrário, apesar de que você esteja ali sentindo fome, sede, carência, isolamento, distanciamento, solidão, você continue confiando que o teu Pai Celestial não somente é poderoso para suprir todas as necessidades, mas Ele é o maior interessado em fazer isso. Jesus passou por aquela primeira prova, grava isso. Veio a segunda prova. Seguinte, Jesus, coloca 6. Se você é filho de Deus, se joga aqui para baixo. O inimigo está provocando na capacidade dele, naquilo que ele pode fazer. Isso vai ficar para o domingo que vem. Mas entenda aqui o seguinte, nesse momento Jesus ainda estava com fome ou não? O problema dele do primeiro estágio tinha sido resolvido ou não? Jesus continuava cansado, fraco? Sim ou não? A gente não sabe quanto tempo foi de um teste para outro. Já percebeu esses detalhes? Os bastidores da palavra? O que isso fala para nós? O problema não estava resolvido. Ainda não tinha sido resolvido. Ele já tinha ido para outro momento, outro estágio de teste, e ele então estava sendo provocado já em uma outra área. Mas ele continuava com fome, com sede, cansado, dor de cabeça, dor no estômago, fraco. A necessidade ainda não tinha sido suprida. Mas Jesus continuou confiando na palavra. Muitas vezes a resposta não vem do nosso tempo, não vem do nosso jeito. Nós imprimimos fé e confiança, só que parece que as coisas não estão acontecendo ainda. Continua no caminho da bênção. Não perca o caminho da bênção. Continue vencendo, pela palavra de Deus, cada etapa dos testes. Por quê? Vou falar uma coisa para você. Toda vez que você se perceber sendo testado, quando vier a opressão, quando vier situações complicadas, vierem áreas de fragilidade sendo ali ativadas em você, lembra sempre disso. É porque tem bênção logo ali na frente. E o inimigo muitas vezes tenta atribular e fazer você cair, porque ele sabe que no mundo espiritual já foi liberada a bênção para você ali na frente. E ele vai tentar te enganar para você sair do caminho da bênção. Então, quando você estiver em momento de fragilidade, grava isso. Toda vez que você estiver em situações de fragilidade, estiver numa guerra tremenda, aflição, preocupação, angústia, lembra disso. O teu Deus é poderoso e o inimigo está ali fazendo você se desviar do caminho. Para quê? Para você perder o caminho da bênção, porque logo ali na frente tem bênção. Tem 11. O diabo vai deixar e vem o suprimento sobrenatural de Deus. Nós estamos indo em direção ao 11, grava isso. Fala, eu vou chegar no 11. Você nunca mais vai esquecer disso. Nós vamos chegar no 11. Toda vez que tiver problema, o negócio estiver ruim, lembra do 11. Quer ver? Lembra de mais alguma coisa? Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, está escrito assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O que Paulo está falando aqui para a igreja de Filipe? Meu Deus suprirá algumas necessidades? Todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas. Não de acordo com o que você está pensando. Não é do jeito ou no tempo que você acha. É do jeito dele. E aí você precisa confiar plenamente. E o que Jesus está falando ali no versículo 4, como também ele fala ali no versículo 7, ele fala da palavra.
é confiar em algo que realmente ali no momento não está existindo. É algo que até o momento é abstrato. Você não está sentindo, você não está percebendo com os seus sentidos, mas já foi liberado no céu. Há uma promessa, a palavra de Deus é fiel, e Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Basta você apenas confiar. A palavra no hebraico, fé, é confiança. Isso torna mais fácil a gente entender. Nós precisamos imprimir confiança na palavra, mesmo que não estejamos enxergando ou sentindo a resolução do problema, a necessidade suprida. Quando entendemos isso, nós ativamos, nós ligamos céu e terra. O que o inimigo quer? Que você fique no campo terreno, te tire da conexão com Deus. Vai na força do teu braço, faz do teu jeito. Olha aqui, ó, essa necessidade vai acabar. Se joga nos braços da Perigóspel. Foi revelativo celestial, não sei. Vai lá, supra essa necessidade aí, rapaz. Não tem problema não. Eu me lembro uma vez que... várias vezes, né? Vieram propostas assim que, humanamente falando, ia ser muito legais. Mas eu sabia que eu ia sair do caminho da bênção de Deus, do propósito que ele tinha. Várias propostas vieram, e olhando humanamente, ia ser show. Eu falei de algumas na semana passada. Mas, por discernir o teste, eu confiei na palavra, e confiar na palavra, naquilo que eu não estava vendo, confiar na palavra naquela hora não ia resolver meu problema. É assim que acontece, gente. Vamos lá, eu vou pedir para você fazer um exercício, para você também gravar isso. Repita assim comigo. Confiar na palavra, na maioria das vezes, não vai resolver o meu problema ali na hora. Tá entendendo? É assim que acontece. Mas aí que vai a tua confiança na palavra e na resolução que Deus vai te trazer. Você vai passar por um segundo estágio, vai passar pelo terceiro estágio. Olha aí, te dou tudo. Eu vejo que esse terceiro estágio é uma apelação. O diabo está apelando. Te dou isso tudo. É só, tu não precisa, olha só, tudo. Você vai suprir tudo. Pensa bem. Olha só, tudo que você sempre pensou, imaginou, vai estar nas tuas mãos. Não precisa fazer esforço não, só ajoelha aí. Eu fico lembrando daquele filme Os 300. Quem viu aquele filme Os 300? Que tem aquele personagem todo tortinho, coitado, lembra? Que ele traiu ali os protagonistas, os 300. E o que o Rodrigo Santoro lá, naquele personagem do Rei da Pérsia, ele pediu, falou para ele, se ajoelha e me adora. Você vai ter tudo isso aí. As mulheres, as riquezas, é bem isso que o inimigo faz, só que ele não faz daquele jeito. Ele faz de forma sutil e fundamentando na palavra para você. Não, é bênção de Deus. Olha, é isso mesmo, Deus está me abençoando. Eu posso, porque eu não sou cauda, eu sou cabeça. Aleluia! Né? E assim vai, fundamenta na palavra. Só que aí sai do caminho da bênção. Perde o 11. Deixa de experimentar o 11 e deixa de experimentar todo o resto que vem depois. Que é agir aqui nessa terra, debaixo da unção de Deus, vivendo o propósito pelo qual você foi criado. E vive como um ser humano natural, para comer, beber, só para suprir suas necessidades fisiológicas, de segurança, necessidades materiais e emocionais, e fica ali naquela roda. Esse tempo agora eu escutei. Um tempo atrás, aconselhando um casal, a esposa foi lá, traiu o marido. Está acontecendo um monte, de forma expressa ou velada, com esse negócio das redes sociais. Aí ela falou assim, eu tenho o direito de ser feliz. Não sou feliz com meu marido. E tinha conserto. Escutei isso várias vezes, gente. Tanto de homem quanto de mulher. Eu tenho o direito de ser feliz. É bem isso que o inimigo está falando. Olha aí, transforma essa pedra em pão. Tu tem o direito de ser feliz. Que isso, ficar passando fome aí? Tu não é filho de Deus? Como é que tu é filho de Deus e está passando essa situação aí? Olha para o olho, as pessoas te olhando. Tu não é filho de Deus? Passando esse tempo de escassez aí. E vai te provocando para você tomar uma decisão errada.
não se olhar com a identidade que Deus te deu como filho e filha, fazendo você não confiar nas promessas que Ele tem para você, mas fazendo você confiar na carne e se entregar aos desejos que ela te oferece e não caminhar na bênção de Deus. As pessoas têm suas escolhas e que você possa, a partir de hoje, sair daqui consciente, com uma clareza dessa dinâmica que acontece na sua vida. Só que mais ainda, não somente sabendo, mas agora caminhando no discernimento espiritual, teus sentidos espirituais, em nome de Jesus, sempre estarão aguçados, antenados, ligados em Deus, para que você, o mínimo possível, tome decisões erradas que podem comprometer o teu presente, o teu futuro e todas as tuas gerações. Para que você caminhe debaixo da total e plena vontade e bênção de Deus. Nas necessidades materiais, uma área que pega muito é a área do dinheiro, das finanças. Mateus 6,33, se quiser postar lá, por favor. Ali Jesus promete que se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas as coisas são acrescentadas. E antes ali ele fala justamente sobre as necessidades materiais. Comida, roupa, tudo, as coisas básicas. Fala da primeira parte da pirâmide das necessidades, da segunda também. E ele fala, não fica buscando essas coisas, concentra em mim que eu te abençoo, eu acrescento essas coisas para você. Só que imprimir essa confiança nessa palavra, na outra palavra de Filipenses, é o que a gente precisa fazer no momento em que a fragilidade está pegando. No momento que as propostas estão vindo. É nesse momento que a gente precisa confiar, mesmo sem estar vendo a resposta. Mesmo que nós venhamos confiar, a resposta ainda não chegou, nós devemos continuar confiando, continuar avançando, porque a bênção está logo ali na frente. Isso é fé. Isso move céus e terra. Coloca o 11 para mim. Por que você acha que o diabo não aguentou mais? Por que você acha que os anjos vieram servir? Isso é agir sobrenatural. Por quê? Porque Jesus mostrou como ativar céus e terra. Porque tudo aquilo que, então, ele passava necessidade, foi suprido. E o que eu mais vejo é pessoas, na maioria das vezes sem perceber, perdendo a oportunidade de experimentar a sobrenaturalidade. Eu vou falar de um ponto que é um ponto muito desconfortável. Eu, durante um tempo, fiquei muito desconfortável em falar sobre essa questão de dízimos e ofertas. Mas você sabe que essa é a área que mais pega, porque conecta a nossa capacidade de ter e de ser e de fazer, porque, entre aspas, compromete. Quer ver uma coisa? Eu entendi isso, gente. Eu estou falando isso de algo que eu aprendi lá atrás. E eu sempre fui muito, antes de me converter, eu fui muito escolado, muito com o pé atrás em relação a essa questão de dinheiro. Porque aquela petição de dinheiro, a gente vê muita coisa feia por aí. E um amigo meu, a primeira vez que eu fui numa igreja evangélica, foi numa dessas igrejas que eu sabia que era aquela petição de dinheiro. Só falava em dinheiro. Eu sabia. Só que um amigão meu se converteu naquela igreja. E ele me convidou para ir, um dia eu fui. Chegando lá, não deu outra. Aquela petição de dinheiro. Só que eu já tinha feito um acordo comigo mesmo. Não vou dar R$1. Eu fui e não dei R$1. Porque foi aquela petição de dinheiro. Só que é o seguinte, eu tive uma experiência com Deus. Na minha primeira vez que eu fui numa igreja, eu aprendi uma coisa. Não depende do ambiente que você está, depende da tua fé. Depende daquilo que está no teu coração, que você está buscando no Senhor. Eu aprendi isso. E aí depois, conhecendo a Jesus, depois eu me converti numa outra igreja e tudo mais, fui conhecendo a Jesus, e aí cheguei naquele eterno conflito que todo mundo chega na questão do tal do dízimo. Que hoje em dia, por conta das redes sociais, tem um monte de ensino fora da casinha. Então, o que acontece quando se fala numa questão como essa? Eu quero apontar para você o espiritual, porque você nunca vai ouvir eu falando aqui no microfone, falando sobre dízimo e oferta, relacionando a coisas que a igreja tem que pagar conta, coisa lá e tal. Não vai, por quê?
Porque para mim, dízimo e oferta é uma expressão espiritual, é adoração ao Senhor, é uma expressão de consagração ao Senhor. Você vai entender por quê. Quando eu entendi, eu ficava meio assim com relação a essa questão das finanças, porque a gente tem aqueles preconceitos, tem aquelas dúvidas. Pô, o que vão fazer com o meu dinheiro? Aí a gente vai se dando argumento. Eu posso entregar o meu dízimo, usar esse valor para isso, para aquilo lá. Não é. Aí eu cheguei no entendimento depois de tanta pesquisa, estudo, e tem um monte de gente que fala o contrário, eu sei. Estou falando da minha experiência, se servir para você, está tudo certo. Até porque a gente é muito tranquilo com relação a isso. Você que está chegando agora, tá vendo? A gente não fica em cima de quem é dizimista. Eu faço questão de nem saber quem é, porque isso é uma questão muito pessoal de cada um. Agora, uma coisa eu sei, tenho certeza absoluta porque é experiência de vida. E as pessoas que andam comigo sabem. Eu entendi lá atrás que realmente dízimo não é uma coisa obrigatória, ninguém é obrigado, Deus não quer nada obrigado de ninguém. Sabe o que é a entrega do dízimo? É da velha aliança, não é da velha aliança, é antes, é lá de Abraão. Tem nada a ver, um monte de besteira sendo falada na internet. Não se engane com essas coisas, não. Eu quero dizer para você, se aceitar, se você considerar, beleza. Funciona assim, gente. A questão da entrega daqueles 10% do que eu ganho na casa onde eu me alimento, no quartel-general do céu, aqui na terra, onde eu faço parte, na família, tem a ver com pertencimento, tem a ver com fazer parte do corpo de Cristo, onde ele é o cabeça, tem todo um significado espiritual. Então, o meu dízimo eu entrego na casa onde eu me alimento. Porque é uma consagração espiritual, eu estou honrando o corpo de Cristo no qual eu faço parte. Entendi isso? E esses 10% daquilo que eu ganhava não é uma obrigação. Se eu fosse entregar por obrigação, não ia estar funcionando, não ia ativar céu e terra. Sabe o que é o dízimo? É uma expressão do seguinte: eu estou dizendo para Deus que eu confio que Ele, o Deus que eu digo que é todo-poderoso, que é dono de tudo e todos, que é o Criador dos céus e da terra e dono do ouro e da prata, que ele tem a capacidade de conseguir suprir aqueles 10% na minha vida. É uma expressão de confiança minha nele. Deus precisa? Não. Não precisa. E vou falar para você, nem a igreja precisa. É. Sabe por quê? Porque a igreja é de Deus. Eu não estou falando dos outros lugares, eu não sei o que falam, o problema é dos outros, estou falando aqui. Se você entregar ou não entregar, não vai mudar nada para mim, não vai mudar nada para a igreja, porque aqui é a igreja de Deus e ele supre, eu sei que ele supre. E ele move céus e terra, move sobrenatural. Essa semana, a gente passou por uma guerra. Quem aqui viveu uma semana de guerra essa semana? Levanta a mão. Então, espera o finalzinho que a gente vai orar aqui, nós vamos já derrubar um monte de tranqueira no final aqui. Essa semana eu me senti num modo guerra, eu me sinto assim às vezes. É algo espiritual, eu achei estranho, aconteceu um monte de coisa, eu não vou falar aqui por causa do tempo, mas assim, algo aconteceu no mundo espiritual essa semana. E dentro das coisas que aconteceram, para você ter uma ideia, eu sei, vou falar uma coisa aqui que talvez você vai ficar, meu Deus, tá? Eu sei que às vezes o inimigo manda a vigia do inferno aqui. Essa semana tinha uma série de maços de cigarro ali na frente. Um atrás do outro aqui na frente. Já discerni que era espiritual. Eu vim aqui, já quebrei tudo, em nome de Jesus. A gente não. Colocar de passo em passo, a certa distância. Obra de feitiçaria, macumbaria. E não adianta. Não adianta. O maior que está em nós que o que está no mundo. Nós somos filhos do Criador dos céus e da terra, do Senhor dos exércitos, médico dos médicos. O nosso general é Cristo. Então, a gente precisa andar conectado com Ele. Sendo filho, vivendo como filho e aprendendo a viver como filho. Discernindo a guerra espiritual. Só que isso aconteceu depois de outras coisas que aconteceram comigo, que eu senti, cara, tem uma coisa no mundo espiritual. O Espírito Santo me levou a fazer um jejum específico. Tem alguma coisa acontecendo. Eu me senti diferente. Eu falei, cara, tem alguma coisa estranha acontecendo no mundo espiritual. Depois veio essa situação. Depois veio uma outra situação. Ao mesmo tempo, Deus estava falando comigo com algumas direções, principalmente específicas da nossa missão aqui em Gaspar. Nós, como família IBG, algumas eu vou compartilhar no Recarregue Domingo. E toda vez que Deus fala comigo, Ele sela.
ele confirma aquilo que ele está falando. Toda vez. Para chancelar e até me estimular a avançar. Hoje de manhã, nós recebemos uma oferta financeira considerável, chancelando aquilo que Deus tinha me falado durante a semana. Caminha assim, faz isso, toma essa decisão. Vai. Olhando com os olhos humanos, complicado. Mas ele supre todas as coisas. Então, assim, eu caminho nessa fé. Eu vou falar para tem 3 estágios nessa questão do financeiro. O primeiro é entender isso. O dízimo, se você tem alguma resistência com relação ao dízimo, gente, tá tudo certo. Busque em Deus, fique tranquilo, não se sinta obrigado a nada, na boa. Mas eu quero que você experimente aquilo que Malaquias está falando. Que, é Velho Testamento vale, gente. É sombra do Novo. O Novo, ele é a nova aliança. Mas a velha não foi jogada no lixo, porque as promessas de Salmo você quer. Entende? O ensinamento de provérbio você também quer, não é? Então não tem nada a ver, certo? Princípio é princípio. Coloca lá Malaquias 3. Todo mundo sabe de qual é salteado, ninguém gosta. Não, tem gente que gosta assim porque entende. Vamos lá. Olha só, Malaquias 3, o versículo 10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova. Deus está falando para você colocar ali a prova. Diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. E mais, impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Consequência, então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, se eu tiver alguma resistência com relação a entregar aquilo que vem na minha mão, que revela a minha capacidade de ter e poder, é um sinal de que eu não confio plenamente que aquele valor que eu entrego na minha comunidade, a qual faço parte, Deus é capaz de suprir. Eu fico com medo de não ser suprido naquela área. Sim ou não, gente? Vamos ser sinceros. Ou vem aquela coisa, não, o que vão fazer com o meu dinheiro? Estou desconfiando. Então, não tem um senso de pertencimento ou desconfiança. Entende? E outra coisa, eu sempre pensei o seguinte, vou entregar, eu vou fazer minha parte, o que vão fazer é problema dos outros. Se vão usar certo, eu vou orar para que usem certo. Se não usarem certo, eles vão se ver com Deus, porque Ele é que é o dono da igreja, e vão mesmo. Entende? Então, está na mão de Deus. Então, gente, eu passei por um momento de muita escassez. Não foi um ano, nem foram 2, nem 3, foram 8. 8 anos de muita escassez. E não deixei de entregar o que meu dízimo, que era uma migalhinha. Contava os centavos para entregar. Tem uns cartõezinhos lá da igreja, que antigamente se anotava num cartãozinho. Tenho eles guardados. Que migalha que era. Aí veio uma outra fase, Deus foi fazendo prosperar, aí eu sonhava em meu dízimo aumentar 1 0 no final. Aí chegou, já é mais grana para entregar. Aí passava por aqueles 2 segundos de guerra, só que aí eu imprimia confiança na palavra. Chegou o tempo que cresceu mais 1 0, no dízimo eu estou falando. E aí, opa, é grana, hein? Aí começa a vir aquela proposta do inimigo. Ah, sim, dá para fazer isso. Não, cara, precisa entregar tudo. Tudo tem a ver com fé, com a confiança, tá entendendo? Então, o entregar o dízimo é uma expressão de adoração, de confiança em Deus. Sabe o que acontece? Deus se move, porque Ele olha a motivação do nosso coração. Aí vem o sobrenatural de Deus em todas as áreas. Claro que você também precisa viver a palavra, viver uma vida de adoração nas outras áreas também. E é o que Jesus falou para os judeus lá em Mateus 23, 23. Jesus falou para ele o seguinte, continue entregando o dízimo, mas também cuida lá da questão das outras áreas que vocês estão falhando. É exatamente esse ensinamento. Então que você fique com o teu coração bem tranquilo e bem leve. O que eu estou querendo passar para você aqui, primeira coisa, você entregar o dízimo não vai mudar nada para nós. Não vai mudar nada para mim, aqui pastor não mexe no dinheiro. Inclusive, dia 1º de outubro vai ter a integração onde a gente faz o raio-x da igreja. Você vai saber como a igreja funciona, você quer ser membro da igreja. Mais tarde vem a inscrição, nos próximos dias. Você saber como que tudo funciona, aqui é tudo muito na transparência, com prestação de conta e tudo mais.
Então, esses problemas você não vai ter, de dúvida, disso, daquilo, porque aqui existe uma organização, existe um planejamento, exige uma excelência na questão da gestão. Mas o seguinte, essa questão financeira é tua com Deus. E aí você que então tem a oportunidade de experimentar isso com Ele ou não. Entende? Sabe qual é o segundo estágio depois do dízimo? É a gente entender, virar a mentalidade de gerente de Deus. É a questão da mordomia, que a gente chama. Mordomia é ser mordomo de Deus. Quando eu entendo que eu não sou dono dos 90. Os 90 também são dele, porque ele é o meu Senhor. Aí já é outro estágio de fé e confiança. Aí você passa a ser um administrador do que Deus coloca em tuas mãos. Então, os teus projetos, teus planos, tudo aqui é algo que Deus vai, então, vai administrando e você sendo o gerente. Só que isso é um exercício mental e também comportamental que você vai aprendendo a ter na caminhada. Sabe qual é o terceiro estágio? Realmente 100% é ele que coordena. E aí você experimenta mais sobrenatural ainda. Então, eu quero te estimular a confiar na palavra. Na área emocional, a mesma coisa. As tuas necessidades. Qual é a fragilidade sua? Em que você tem confiado? Você tem confiado em Deus? Que Ele é capaz de suprir todas as tuas necessidades? A palavra é fiel. Eu quero te estimular a se levantar nessa noite, sendo despertado nessa confiança e vivendo como filho e filha de verdade. Lá na parábola do filho pródigo, que Jesus ensina alguns detalhes bem importantes, o irmão mais velho, aquele que era obediente, aquele que era o irmão exemplar, quando o irmão que fez toda aquela coisa arada feia, lá em Lucas 15, ele foi lá e desperdiçou todos os bens, toda a herança que tinha recebido, com prostitutas, com bebedança, ele volta para casa, o pai faz aquela festa, o irmão... Lucas 15, 31, coloca lá. O irmão vai lá e fica chateado. Por quê? Porque o pai faz aquele churrascão com o bezerro gordo. E aí o irmão mais velho, obediente, fiel, estava lá, fica chateado, porque se compara com o irmão e fala, pô, você nunca fez uma festa para mim, tu nunca me deu um bezerro gordo. Aí Jesus fala para ele, meu filho, tudo que eu tenho é teu. O que é isso? Você não entendeu como é que é ser filho. Você está vivendo como filho, mas com cabeça de servo, de empregado. Você precisa crescer no entendimento do que é ser filho. Se você tivesse pedido um cabrito, já tinha te dado faz tempo. É que você não sabe pedir. Talvez não discerna o tempo, o momento. Então Deus quer criar em você, renovar em você essa identidade como filho e filha. Porque a tua identidade vai direcionar o teu destino. Vai te conduzir nas decisões que você tem ou vai ter daqui para frente. E que essas decisões sejam tomadas pela palavra, confiando na palavra em todas as áreas, não se entregando nos braços de alguém para suprir uma necessidade, não tentando forçar uma situação para suprir uma necessidade, não sair da bênção de Deus por conta de uma necessidade, mas caminhando conectado com Ele, sendo renovado nessa identidade como filho e filha, aprendendo tempo a tempo, dia a dia, como viver o 11, em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora justamente nessa direção, quebrando algumas coisas, rechaçando agora toda a opressão que vem sobre a sua vida, toda força contrária, todo espírito de engano, toda armadilha seja quebrada em nome de Jesus. E venha sobre você a ampliação do teu entendimento como filho e filha, para que você continue caminhando debaixo da bênção de Deus. Nunca mais perca a bênção de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Quem recebe, diga eu recebo. Vamos orar então?